Ai, Fachin! Ai, o Fachin de direita, né? O Fachin, que é considerado um comunista perigoso pelo Bolsonaro, né? Quem não conhece que compre, votou contra a responsabilização civil das redes sociais. Votou junto com André Mendonça. Liberdade de expressão, né? Vai ver, ele gostava quando as redes ficavam repercutindo o Bolsonaro, dizendo que ele levou 30 milhões de dólares para impedir a vitória do Bolsonaro, e isso ficar sendo reproduzido, enfim, mas aí cada um também cuida da sua própria reputação como quiser. O problema é a porcaria do voto, com a devida vênia, e não estou pedindo campanha contra ele, não estou dizendo que ele tem que ser empichado, não estou dizendo nada. Só estou dizendo que é outro também com o qual meu santo nunca bateu. Aliás, ele sabe que eu fui contra a indicação dele, severamente contra, né? Muito contra. Mas, enfim, perdi, né, ministro? Foi o relator do negócio do Petrolão, poderia ter interrompido aquela loucura, havia muito tempo, não interrompeu. E aí ele disse o seguinte: a necessidade de ordem judicial para se remover conteúdo gerado por terceiros parece-me ser a única forma constitucionalmente adequada de compatibilizar a liberdade de expressão com o regime de responsabilidade ulterior. Veja você, Lucas. Veja você, Arthur. Sim. Sendo Fachin, ele não pode falar posterior. Porque posterior fica parecendo uma coisa muito vulgar. Ele tem de falar ulterior. Entende? Se ele fosse professor de matemática, ele seria daqueles professores de matemática que fazem a matemática parecer impossível para todo mundo. Não, você não vai aprender matemática, ela é muito difícil para você. Tanto é que nos meios jurídicos se fala muito do fachinês. Porque com algumas frequências ele escreve coisas incompreensíveis. Sob o pretexto de ser profundo. Né? A Carmen Lúcia, obviamente, votou pela responsabilização das redes sociais. O que é que está em votação, a gente precisa lembrar. Está em votação o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O artigo 19 do Marco Civil da Internet foi uma pilantragem colocada lá por lobistas. Por lobistas. São lobistas até hoje, alguns estão por aí até hoje. Que começa assim: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Então, é uma lei que começa se defendendo. Nós vamos fazer uma merda agora, mas é para o seu bem. O provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes, né, se tiver a decisão judicial. E ainda assim fez uma ressalva, a menos que haja uma decisão legal. Eu acho curioso ter um artigo que diz, a menos que haja uma decisão legal contra a decisão legal. É uma aberração isso aqui. E com isso deu às redes sociais a impunidade civil. Até o presidente do Google está a favor da responsabilidade civil. Civil na contingência de estar, né? Claro. Se não é por vontade, é por necessidade. É que nem o sapo quando pula. Segundo Guimarães Rosa. Certo, Lucas? Sapo não pula por boniteza. Não. Ele pula por necessidade. Sim. Se fosse por boniteza, o sapo falaria, vou fazer um passo de bailarino. O sapo feito Nureyev. Como no Mas, no balé. entanto, aquela coisa com aquelas pernas pichadas. Da cambalhota. Mete a língua, pega o besouro. Mas, Sim, sim. que isso tem a ver? Eu perguntaria ao Fachin, mas me explica em português, não em fachinês. Qual é o outro ente no Brasil que não tem responsabilidade civil, que pode prejudicar terceiros sem ter de responder por isso, senhor ministro? Existe alguém? Se você bate no carro de um condômino na garagem do prédio de outro condômino, você tem de pagar o prejuízo. Não é um crime, mas você tem de pagar o prejuízo. Mas o conteúdo é de terceiro. Acontece que o negócio das redes é conteúdo de terceiro. Eu acho impressionante não votar a responsabilidade nem no caso de conteúdo impulsionado, quando visivelmente o objetivo é ganhar dinheiro. A imprensa tem responsabilidade, os veículos de comunicação têm responsabilidade civil.
Se eu faço aqui uma grave acusação de natureza criminal contra alguém, uma calúnia, fala um absurdo, que não é opinião, não. Opinião eu dou o tempo todo. Por exemplo, agora eu estou esculhambando o voto do Fachin. Acho ele péssimo. Mas isso eu posso achar. Acho que ele tem o fácil falar difícil. Não é? Chegou lá com apoios estranhos do MST, do agro, juntando tudo, virou uma salada. Aí teve que provar que não era de esquerda. Aí, vixe, olha, só quase sempre voto errado. Mas tudo bem. Ué, mas outro dia você não falou que era o Fux? Quase sempre. Não, os dois. Mas eu não estou pedindo deposição deles. Eu quero saber o seguinte, prejuízo nos casos... Há páginas que incentivam pedofilia, há páginas que incentivam suicídio, há páginas que incentivam crianças a se mutilar. Empresas estão sendo prejudicadas por picaretagem. Tem de esperar a decisão judicial? O senhor acha que o senhor tem pouca coisa a decidir aí? Tem que esperar a decisão judicial? E atenção, tem uma fraude aí, argumentativa. Exijo, desafio a que digo que estou errado. O que se está votando é o seguinte, eu notifico a rede, dizendo, olha, tem gente sendo prejudicada por isso, está pedindo para retirar, vocês estão notificados. Essa pessoa, esse grupo, essa empresa que pediu para retirar, se não for retirado, entra na justiça, se ganhar, tem de ser indenizada. O que você está votando é, basta notificação. Aí diz, não, tem que ser decisão judicial. Ou seja, continua a esculhambação que está. Isso nem é a coisa mais... Isso é muito sério, mas tem mais. Tem a coisa dos algoritmos também. Quem é que conhece o algoritmo como ele é? Vem cá, por que o artigo... O senhor está contra o artigo 21 do Marco Civil? Hein, ô bonitão? Está contra o artigo 21? Artigo 21, para casos de nudez e cenas de sexo não autorizadas. Eu não estou falando desses por aí que ficam vazando coisa para mostrar que eles são gostosões e gostosonas e depois reclamam, ai, vazou! E depois abrem um perfil naquele site lá. Vocês sabem qual é. Né? Que tem que pagar para ver mais. Não, estou falando de vazamento mesmo. De coisa de sexo e tal. Aí a notificação basta para retirar. Senhor ministro, o senhor acha que divulgar nudez é pior e mais grave do que suicídio de criança? Hein? Do que automutilação de criança? Eu tenho vergonha do seu voto. Eu tenho vergonha do seu voto, eu tenho vergonha do seu ulterior, porque o senhor não pode falar posterior, porque o senhor acha que se falar posterior, eu falo posterior, todo mundo vai entender. E eu não quero que todo mundo me entenda. E eu não tenho nada contra as palavras. Não é, senhor? Apropinque-se do bom senso. O Fachin deve saber o que é apropinquar-se. Não é, senhor? Eu brinquei, meninos, com o negócio do Fachin, né, que eu falei de apropinquar-se, né? E eu acabei não dando significado, que era para criar um certo. Né? Apropinquar-se é aproximar-se. E por quê? E por que eu enrosco? E por que eu enrosco esse verbo, Lucas, Arthur? Porque eu era coordenador de uma escola da minha área, né? E tinha um professor bem tradicional, tal. E ele, entre outras coisas, exigia que os meninos, as meninas em prova, né, tivessem decorado, mostra os dois meninos que eu quero ver, tivessem decorado como se conjuga o verbo apropinquar-se. Né? Eu me apropinco, tu te apropinquas, ele se apropinqua, nós nos apropinquamos, vós vos apropinquais, eles se apropinquam. E eu dizia, não, ok, mas para quê?
Pra quê? Que é a velha história. E vocês sabem que eu não tenho nada contra palavras difíceis. Eu acho isso obscurantista, esse negócio. Ah, não usa isso, não usa aquilo. Tem que ser simples, tem que usar... Senão a gente reduz o mundo a 3.000 palavras. E o mundo na nossa língua, né? Claro. É claro que é ruim. Eu acho que pode usar. Agora, tem coisa que... É a velha história. Deixa eu tornar isso aqui bem difícil, que é para valorizar minha matéria. Não. O que a gente precisa fazer é tornar tudo fácil, compreensível, né? Eu fui monitor de física, química e matemática no colégio. Porque é preciso saber traduzir as coisas para as pessoas. Entende? O movimento retilíneo uniforme da física não é uma invenção de físicos para chatear a vida das pessoas e dos alunos. Ele está na vida, é uma fórmula tirada da vida, é uma fórmula tirada das coisas. E quase sempre isso não fica claro. E às vezes, para resolver problemas de matemática, física, é por interpretação de texto também, né? Também, não, que é fundamental, interpretar o enunciado também, que é uma dificuldade que existe, né? Então, enfim... Lucas, eu era um bom professor, tá? Deixei saudades. Tinha quem odiasse? Claro que tinha, né? Tem gente que odeia até doce de coco, né? Como o Jô Soares odiava. Né? Detestava doce de coco. A Vera Magalhães foi minha aluna, jornalista Vera Magalhães. Eu era bacaninha. Quem é que está falando que doce de coco é muito ruim? Ah, o PH, o outro, ele e o Jô Soares. Doce de coco é muito ruim. Não. Você não comeu doce de coco dali.